Eu vou explicar brevemente como eu calculo a quantidade de pontos desse tapete. Aqui eu tenho esses serra-serras, né, um zigue-zague, que lembra um telhadinho. Cada telhadinho desse tem 9 pontos. Tem um total de 9 telhadinhos, vezes 6, 54 pontos. Vou adicionar mais um pontinho aqui e um aqui, para ficar a lateral, a moldura do nosso tapete. Então, 54 mais 2, 56. Vou fazer um cordão com 56 correntinhas. Aqui tem vários telhadinhos. A gente vai fazer primeiro uma carreira deles, depois aqui outro. Ó. Começo com o meio e volto no meu talhadinho, que vai formar todos esses losangos, para deixar o nosso tapete com esse desenho lindo que eu chamo de relevo. Fiz o meu cordão com 56 correntinhas. Vou iniciar a primeira carreira. Faço mais uma correntinha. E nessa mesma laçadinha que saiu, eu vou fazer um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo. Agora aqui é um ponto baixo para cada correntinha de base. Certo? Essa correntinha que eu fiz aqui para virar é para dar a altura do meu primeiro pontinho baixo. Fiz os meus 56 pontos baixos e conferi a quantidade. É bem importante você fazer e contar para ver se tem os 56 pontinhos certinho, porque senão quando a gente chegar lá no desenho vai dar diferença de pontos, aí eu precisar desmanchar tudo. Então é importante conferir já aqui no começo. E eu já conferi. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou dar início para minha segunda carreira. Essas 3 correntinhas já contam como meu primeiro ponto alto. Então, vou aqui no segundo ponto de base e faço o meu segundo ponto alto. No terceiro ponto de base, o terceiro ponto alto. E assim eu sigo por toda a carreira. Sempre ponto alto, ponto sobre ponto. A gente vai ter um total de 56 pontos altos na segunda carreira. Fiz os 56 pontos altos. Eu vou virar meu trabalho para dar início à terceira carreira, que é onde eu vou iniciar o desenho dos telhadinhos. Eu sugiro que coloque esses marca-pontos, vai ficar mais fácil para a gente saber onde tem que pegar, que pontinho que a gente tem que pegar para fazer a hastes dos vizinhos, dos telhadinhos. Aqui, a gente vai pegar nessa carreira, na primeira carreira que a gente fez de ponto baixo. Então, o primeiro ponto é a nossa moldura do tapete. A gente não usa nem a primeira e nem a última. Nem o primeiro e nem o último. No segundo ponto, eu vou colocar um marcador. Que é aqui que vai ser feita a minha primeira haste. Lembra que eu comentei que cada telhadinho tem 6 pontos? Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E no sexto, eu vou colocar o outro marca-ponto, o outro alfinetinho. Aqui vai ser formado o meu primeiro telhado. O segundo, também todos são compostos por 6 pontos. Então, no pontinho do lado, eu vou colocar a outra marcação, o outro marcador. Vou contar 1,
2, 3, 4, 5 e no sexto pontinho eu coloco mais um. No do lado, mais um marcador para iniciar aqui o nosso terceiro telhadinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto pontinho, vou colocar outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer isso até o final aqui da carreira. O último pontinho vai ser esse aqui, o penúltimo, porque o último é a nossa moldura do tapete. Marquei esses aqui, que já é o suficiente para eu poder ensinar. Faço um ponto, uma correntinha, na verdade, tá? É uma correntinha. Viro o trabalho. E onde eu fiz essa mesma correntinha, que é esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, que é a moldura do tapete. Faço mais 2 pontos baixos. Então, totalizando 3. Terceira carreira, faço 3 pontos baixos, laço a agulha. Essas hastes, nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Então, já tenho uma laçada na agulha, né? Faço mais 2. Venho aqui, onde eu fiz a minha primeira marcação. Entro por baixo. Já tiro clipes para não me atrapalhar. E faço o ponto alto duplo. Vamos imaginar o desenho, que é um telhadinho, então preciso fazer essa haste agora. Laço mais 2 vezes a agulha, entro aqui no marcador, no próximo marcador, tiro e faço o ponto alto duplo. Tenho então 2 pontos altos duplos. E agora eu vou ter que fazer 4 pontos baixos para dar o espaço para iniciar o outro telhadinho. Aqui atrás, no ponto de base, eu vou pular 2 pontos. E então, faço 4 pontos baixos. Nosso primeiro telhadinho. Aqui atrás, fica os 2 pontos que a gente pulou por conta do ponto alto duplo. Se a gente pegasse aqui, ia ficar todo contorcido o nosso trabalho. Laço mais 2 vezes a agulha, venho no próximo clipes, tiro e faço um ponto alto duplo. É a primeira haste do nosso telhadinho. Preciso fazer mais um aqui para formar. Então, laço 2 vezes a agulha, entro aqui no próximo clipe, tiro e faço o segundo ponto alto duplo para formar o telhadinho. Pulo esses 2 pontinhos de base e faço mais 4 pontos baixos. Essa terceira carreira, onde a gente está iniciando aqui o desenho, ela é toda em ponto baixo. Assim como as demais. Todas que a gente for trabalhar com os telhadinhos é em ponto baixo. Então, o tapete ele é composto sempre de uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo, trabalhando o desenho, e uma de ponto alto. Fiz aqui, então, ó, mais um para completar os quatro pontos altos.
Laço duas vezes na agulha, venho no próximo clipes, tiro e faço ponto alto duplo. Laço novamente duas vezes, venho aqui no próximo clipe e faço mais um ponto alto duplo. Tem aqui os dois pontos, então eu pulo 2 pontinhos de base e faço mais 4 pontos baixos. Aqui você vai ter marcado todos os pontinhos, então é bem facinho ir fazendo até o final. Lembrando que é sempre 4 pontos baixos entre eles. E no final aqui, eu vou terminar com 3 pontos baixos, da mesma maneira que eu iniciei. Não esqueça que aqui no finalzinho, o último ponto baixo tem que ficar nessa terceira correntinha do primeiro ponto alto, né? Que foi o primeiro ponto alto que a gente fez da carreira anterior. Tô terminando a minha terceira carreira. Fiz meu último telhadinho. Ficou aqui o meu ponto de moldura. Pulo 2 da base e finalizo com 3 pontos baixos. Pegando aqui na última correntinha do meu primeiro ponto alto da carreira anterior. Faço mais 3 correntinhas e viro o trabalho. Essas 3 correntinhas já é o meu primeiro ponto alto. E sigo com um ponto alto em cima de ponto de base. Um ponto alto para cada ponto de base. Até o final do trabalho, sem aumentos. Totalizando também 56 pontos altos. Aqui, onde a gente pulou esses 2 pontinhos de base, eu não pego nele, eu pego nesse de cima, no ápice do meu ponto alto duplo. 1, 2 e continuo. Faço assim até o final. Mais uma vez, ó. Não pego aqui nos pontinhos que eu pulei, pego nos de cima, que é o ápice, que são os ápices, né, do meu ponto alto duplo. Ó. Ponto alto em cima de ponto de base. Um ponto alto para cada pontinho de base e a gente segue. Vai ficar com esse detalhe no tapete todo, desses 2 pontinhos. E, particularmente, eu acho super charmoso. Vou terminar a minha 4ª carreira de ponto alto. Toda carreira que é de ponto alto, a gente só vai fazer ela sem nada, sem fazer nenhum desenho. Só vai trabalhar em ponto alto até o final. Terminei, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Nesse primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo. Essa correntinha é sempre para dar altura desse pontinho baixo. Vamos lembrar do desenho, os telhadinhos. Agora eles vão sair aqui de ponta cabeça. E vão começar a formar os losangos. Então, vou fazer uma carreira de telhadinho de ponta cabeça. Aqui, eu preciso de uma haste e para cá outra. Então, laço mais 2 vezes a agulha. E agora, eu vou trabalhar em X, pegando em X. O que é isso? De vez eu vir aqui nessa haste, eu venho nessa. Faço ponto alto duplo. Aqui, o telhadinho de ponta cabeça ou o Vzinho, que fica mais parecido,
só ter uma haste desse lado. Então, aqui atrás, eu vou pular só um ponto. Venho aqui e faço 4 pontos baixos. Sigo com 4 pontos baixos. Um pontinho para cada pontinho de base. Laço 2 vezes a agulha. E esse é o X, que eu falo trabalhar em X. Eu venho nesse agora, cruzando essa haste, essa primeira haste que eu fiz aqui. Eu pego no meio do ponto mesmo, mas por baixo dele, não no meio dele, né? Dentro do ponto, não, por baixo. Tanto que a agulha se mexe. Faço ponto alto duplo. Aqui, vou dar início em mais um telhadinho. Vamos imaginar o desenho, né? Vamos começar a formar os losangos, então aqui eu preciso fechar o telhadinho. Aqui eu jogo a outra haste, aqui outra. Laço 2 vezes na agulha, vou trabalhar em X. Então, venho aqui, para depois fazer assim. Tenho aqui 2 pontos altos duplos, então eu vou pular 2 pontinhos de base. Faço 4 pontos baixos. Laço 2 vezes a agulha e faço a outra haste do X. Fiz essa, agora eu vou cruzar aqui, por baixo do ponto. Nosso primeiro losango. E aqui eu tenho meio, né? Porque se tivesse feito aqui, daria um, mas não tem como. As laterais sempre ficam com essa metade. Laço 2 vezes. Venho aqui nessa haste e trabalho um ponto alto duplo. Então, tenho 2, pulo 2 aqui atrás. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos para cada pontinho de base. Eu trabalho assim até aqui o final da minha carreira. Lembrando que eu iniciei com um ponto baixo e eu vou terminar com um ponto baixo. E aqui com essa haste, só no começo e no final que eu vou pular um pontinho atrás de base. Todo meio aqui eu trabalho com 2 pontos altos, então eu pulo sempre 2 pontos de base. Eu fiz aqui uma colinha que eu acho que fica mais fácil para seguir esse tapete e não se perder. Aqui nós estamos na 6ª carreira. Então, a primeira foram 56 correntinhas, mais uma que eu fiz para virar só para dar a altura do ponto. Eu não calculo ela junto, tá? Então, totalizando 56 pontos baixos. A segunda carreira, 56 pontos altos. Na terceira carreira, eu vou iniciar com 3 pontos baixos. Vou ter 2 pontos altos duplo, 4 pontos baixos para separar um do outro e 2 pontos altos duplos. 4 pontos baixos para separar um do outro e assim até o final, que eu finalizo com 3 pontos baixos, assim como no início. Quarta carreira, 56 pontos altos. E a quinta, eu inicio com um ponto baixo, faço aqui um ponto alto duplo, que é onde eu só pulo uma correntinha, né, um pontinho de base, 4 pontos baixos para dar o espaço entre a outra haste, faço 2 pontos altos duplo, aí sim eu já começo a pular 2 pontinhos de base, 4 pontos baixos, 2 pontos altos duplo, pulo lá atrás, né, 2 pontinhos de base, e assim eu sigo até o final da carreira, onde lá
Eu vou finalizar com um ponto baixo duplo, mais um ponto baixo, exatamente como eu iniciei aqui. Meu desenho tá meio bagunçado, mas você faz mais bonitinho aí. A sexta carreira, 56 pontos altos. E a partir da sétima carreira, que é nessa que eu já vou entrar agora, que é de ponto baixo, eu vou repetir a terceira carreira. A oitava, 56 pontos altos. E a nona, eu repito a quinta carreira. Então, sempre vai ser assim. Uma carreira eu vou iniciar com 3 pontos baixos. Uma carreira onde eu faço o desenho relevo. E na outra carreira, eu inicio com um ponto baixo. Assim fica menos confuso. Então, aqui, essa carreira onde eu iniciei o desenho, eu comecei com 3 pontos baixos. Nessa aqui, já foi com 1. Nessa daqui, eu vou iniciar, então, com 3. 1, 2, 3. Então, é esse desenho que eu vou fazer. Já fiz aqui minha correntinha, virei o trabalho e fiz meu ponto baixo, que é a moldura do tapete. Faço mais 2 pontos baixos. Lembra? Iniciei esse com 3 e esse com 1. Então, esse daqui é com 3. Laço 2 vezes a agulha, mais 2 vezes. E ao invés de eu pegar aqui no meio da haste, eu vou pegar bem aqui na cabecinha do ponto, ó. Desse ponto baixo. Não chega a ser o ponto baixo, né? Porque a gente deixa ele solto aqui atrás. Não, eu pego aqui onde eu finalizo esse terceiro pontinho do ponto alto duplo. E faço o meu ponto alto duplo. Laço mais 2 vezes. Agora sim eu vou pegar aqui no meio da haste. Faço meu ponto alto duplo. Vou pular 2 pontinhos de base e fazer 4 pontos baixos para cada pontinho de base, para separar uma haste da outra. Fica um trabalho muito bonito. Eu vou voltar aqui para explicar melhor essa haste. A gente vai fazer isso só nessa primeira e nessa última, porque senão ele puxa o ponto aqui e não fica bonito. Vocês me perdoem, eu ainda tô aprendendo, tá? A gravar vídeo, então às vezes eu falo muita coisa, eu embolo aqui no meio de campo, mas vai dar tudo certo, tá dando pra entender. Então, fiz os meus 3 pontos baixos, laço mais 2 vezes na agulha, e ao invés de eu pegar aqui, por debaixo dessa haste, eu vou pegar onde ela tá presa, ó, passo aqui e aqui. E faço, opa, não tinha dado a mais 2 laçadas, agora foi. Ó, passo aqui por debaixo, o ponto fica preso, ó, tá vendo? Ele vai ficar preso. E faço meu ponto alto duplo. Laço mais 2 vezes, faço aqui uma haste do meu X, né? Porque a outra eu vou cruzar aqui, vai ser um X cruzado. O X já é cruzado, né, gente? Ai, ai. Pulo 2 pontinhos aqui. E trabalho 4 pontos baixos para cada ponto de base. E assim até o final, tá? Aqui, daqui pra lá, é sempre repetição. Então, eu vou fazer o meu até a altura, até ficar o comprimento, porque essa é a nossa largura, né? Eu vou trabalhar até o comprimento que eu acho que vai ficar bom. Então, se você tiver dúvida, volta o vídeo e vê certinho como faz. Lembrando que aqui, quando a gente inicia o desenho, essa carreira de ponto baixo inicia com 3 pontos baixos. E depois, com um pontinho. Tá na dúvida? Aqui tem 1, então aqui vai ter que ser 3. Aqui tem 3, o próximo vai ser com 1.
terminei de fazer o meio aqui do meu tapete. Não cabe na câmera, tá? Mas depois eu tiro foto mais longe para vocês verem certinho. A gente vai iniciar o bico. Não precisa fazer um arremate. Daqui mesmo a gente já vai dar início. Esse tapete ficou com 28 carreiras de ponto alto e 28 carreiras de pontos baixos. Subo aqui 3 correntinhas e dentro desse último ponto baixo que a gente fez aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos, porque eu conto sempre essas 3 primeiras correntinhas. Faço mais 3 correntinhas e coloco aqui nesse mesmo buraquinho mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa vai ser a quina, nossa primeira quina do tapete. Agora eu vou trabalhar uma das laterais dele. Vou trabalhar essa aqui, dando continuidade aqui. Então, coloco uma correntinha e vamos trabalhar sempre em grupinhos de 2 pontos altos. Só nas quinas, nas pontinhas aqui, que eu vou ter esses grupinhos de 3. 2 pontos altos aqui nesse pontinho baixo. Vou pegar nele e colocar 2 pontos altos. Olha, no mesmo buraquinho. Uma correntinha para separar. Venho aqui nessa carreira de ponto baixo e pego o último aqui, ó, que foi o que a gente fez a moldura, que é a nossa moldura do tapete, ó. Faço mais 2 pontos altos, uma correntinha para separar, e aqui nesse último pontinho baixo, mais 2 pontos altos juntos, no mesmo buraquinho, e uma correntinha para separar. Vai ser assim até aqui no final. Não tem segredo. Eu vou trabalhar sempre pegando aqui nessas carreiras que a gente fez de ponto baixo, sempre aqui no último, ó, que é a nossa moldura, né? E fica bem no meio aqui desse telhadinho pra lá, né? Fica sempre aqui no meio e um nesses 2 juntos. Um no meio e um aqui nesses 2 juntos. Um no meio, um nos 2 juntos. Não tem erro. Sempre pegando aqui nas carreiras de ponto baixo. Vou fazer aqui até o final, ó, dá certinho. Pega aqui o último ponto, 2 pontos altos juntos, uma correntinha para separar. Terminei aqui. E nessa quina, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente da outra. Esse é o início do tapete, então a gente tem essa carreira de ponto baixo aqui que aparece no final, que aparece aqui no começo, diferente da do final, que não tem, né? A gente já trabalha aqui com um ponto alto, com um ponto relevo, a gente finaliza nela, então não tem esse detalhe da última carreira. A última carreira não tem esse mesmo detalhe dessa primeira. Aqui, então, nós vamos esconder ela. Venho, pego aqui no nosso primeiro, no nosso último seria, né? Pontinho, entro, bem aqui, ó, no finalzinho desse ponto alto duplo. Faço 3 pontos altos.
3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo buraquinho aqui. Fiz a segunda quina do tapete. A gente vai trabalhar agora essa lateral, a lateral do início do tapete. Esse fio, que é do início, eu já vou arrematando aqui atrás. Ou você pode passar, que eu acho que fica bem melhor. Pega a agulha de tapeceira e vai passando aqui por baixo, fica mais bonitinho. Eu vou fazer desse jeito, então eu vou largar pra lá. Nessa parte da lateral do tapete, a gente não coloca a correntinha para separar um grupinho do outro. Lembrando que é só nas pontinhas que a gente vai usar grupinho de 3. Os demais é sempre com 2. Então, venham aqui. Eu vou ensinar exatamente como eu faço, gente. Nessa parte, na lateral, eu não conto. Eu venho aqui no meio. Tá vendo? Nosso telhadinho aqui de ponta cabeça, o nosso Vzinho, ó. O Vzinho, eu venho bem aqui no meio dele e faço 2 pontos altos. Não coloco correntinha para separar um grupinho do outro. Já venho direto aqui e faço mais 2 pontos altos. Agora eu pego bem aqui no meio. Não é aqui em cima, tá? Senão essa carreira aqui vai aparecer. Pego aqui. Faço 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Novamente, venho aqui, ó, meço aqui no meio, vou pegar esse aqui. Faço mais 2. E agora aqui, ó, entre os 2 pontos altos duplos, venho bem no meio dele aqui e faço mais 2 pontos altos. Desse jeitinho até aqui no final. Eu vou chegar aqui e volto para terminar, para fazer essa quina aqui com vocês. Agora aqui nesse último, de vez eu pegar aqui, vou pegar aqui. Ó, na moldura, no ponto da moldura, faço 3 pontos altos, três correntinhas e 3 pontos altos. Então, temos a nossa terceira quina do tapete. Vou trabalhar agora a outra o comprimento do tapete. No comprimento, tem a correntinha que separa os grupinhos. E é exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Venho aqui na carreira de ponto baixo, pego o último ponto baixo e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no meio, ó. Pego aqui no último ponto baixo e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui na minha carreira de ponto baixo, pego o último e faço 2 pontos altos. Uma correntinha e assim até o final. Chegando lá, chegando aqui nessa última, a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. E começa aqui no meio. 1, 2 pontos altos. Vou terminar aqui essa lateral e volto pra gente fazer esse comprimento e volto pra gente fazer essa lateral juntos. Gente, aqui a impressão que dá é que tem um ponto a mais.
uma lateral fica diferente da outra. Essa a gente consegue pegar certinho aqui na junção dos dois pontos altos. Mas aqui parece que fica distante. Mas eu faço dessa maneira, porque eu gosto de usar, trabalhar sempre um pontinho aqui para lateral. Se eu não coloco, esse ponto alto duplo teria que ser trabalhado daqui. E eu não sei fazer desse jeito. Então, o meu tapete relevo é assim, tá? Na hora que fica pronto, é um detalhe que ninguém repara. Mas eu tô falando caso você sinta, caso você tenha essa sensação, que tem um pontinho a mais aqui. Aqui na terceira pontinha, eu pego aqui, nesse primeiro pontinho, faço 3 pontos altos, três correntinhas e 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Agora, eu vou aqui para minha lateral do tapete, onde eu vou encontrar os 3 pontinhos e finalizar essa primeira volta. O bico do tapete relevo tem 3 voltas, sendo que essa primeira e a segunda são iguaizinhas, tá? Aqui não faço a correntinha, né? Nas laterais a gente não faz a correntinha para separar os grupinhos. Pego o pontinho aqui do meio. Aqui eu também não conto, tá? Enfio aqui no meio. Faço 2 pontos altos juntos. Venho aqui na pontinha, ó, deles. Eu entro bem aqui no meiozinho, ó, do ponto. Onde eu saio aqui, ó. Entro por ele. Faço 1, 2. Venho aqui no meio, não conto, gente, venho aleatório aqui no meio, ó. Faço mais 2 pontos altos. Venho aqui no meio, outros 2. Sempre no meio, ó. Não tem erro. Eu vou seguir até aqui no final da carreira. Prontinho. Reformulando. 2 pontos altos junto, sem a correntinha de separação entre os grupinhos. Aqui no meio, ó. Pego aqui no meio, faço 1, depois entro, faço mais um grupinho de 2 pontos altos. Aqui no meio, ó, certinho no meio. Meu último. Não faço a correntinha. Pego aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar em pontos baixíssimos até aqui no meio. Então, venho aqui, faço um, venho aqui, faço outro e mais um para a gente chegar aqui no meio. Subo 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos. Totalizando 3 pontos altos, 3 correntinhas.
3 mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E em cada espacinho desse, eu vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha separando os grupinhos, entro aqui, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, até completar a volta. A gente vai fazer exatamente igual à carreira anterior. Aqui, nessa parte do comprimento, a gente sempre vai colocar 2 com uma correntinha. Na parte da largura, não coloca a correntinha separando, tá? Então, chegou aqui, eu coloco. Chegou aqui, a gente coloca aqui 2 pontos altos nesse buraquinho, uma correntinha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. E na lateral a gente não coloca a correntinha, lembra? Então, eu entro aqui já, nesse aqui, com 2 pontos altos junto. Aqui, com 2 pontos altos juntos. Aqui entre eles, tá? Ó. Não tem segredo, né? Eu vou fazer a minha volta pra gente ir pra carreira final. Pra quem tem dúvida, vamos fazer juntos. Aqui, então, fiz certinho, ó. Só na quina, na pontinha aqui do trabalho, que eu uso conjuntinhos de 3. E depois, em todos os buraquinhos, são com 2. E uma correntinha para separá-los. Fiz por todo o comprimento do tapete. A correntinha, porque a gente tá usando aqui ainda as correntinhas para separar os grupinhos. Faço 3 pontos altos na quina. 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Agora, nessa parte, a gente não colocou a correntinha separando os grupinhos, lembra? Vamos fazer exatamente igual. Não faço a correntinha e já venho aqui com os 2 pontos altos dentro desse primeiro espacinho. 2 pontos altos dentro do próximo espacinho. E assim por diante. Faço certinho, desse jeitinho, ó, em todos esses espacinhos. Ó, até esse aqui. Aí, eu já venho direto e faço 3 aqui, ó. Não coloca correntinha, né? Nós não estamos usando correntinha aqui para separar. Faço exatamente como nesse. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Nessa parte que é o do comprimento do tapete, a gente usa correntinha. Perdão. Então, a gente coloca daqui, né? A gente já, nessa parte, no 3 grupinhos, uma correntinha, aí começo aqui nesse buraquinho com 2. Uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. E a gente faz toda a volta do tapete assim. Não tem segredo. É bem facinho de fazer. Cheguei aqui no finalzinho. Venho nessa terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. E trabalho com ponto baixíssimo até chegar aqui ao meio. Nessa última carreira, a gente vai trabalhar só com grupinhos de 2 pontos altos. Então, subo 3 correntinhas, já é o meu primeiro. E faço mais um ponto alto.
Agora a gente vai trabalhar ó, aquele detalhezinho do final da última carreira. Eu faço 2 correntinhas, venho aqui, olha, e faço um ponto baixo. Ponto baixo mesmo, tá? Olha ele aqui, ó, não é o baixíssimo. Mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, venho aqui na base, ó, na parte de cima, na verdade, aqui do nosso ponto alto, e faço um ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui. Faço mais 2 pontos altos. E a mesma coisa, 2 correntinhas e um ponto baixo. Fica esse picozinho aqui em cima. Fiz 3 grupinhos de 2 com o picozinho separando. Agora, ao invés da correntinha, a gente vai trabalhar esse picô entre os grupinhos. Aqui já fiz, né? Faço 1, 2 e o picozinho. Picô, né? O ponto picô. Não sei como que é o nome, gente. Eu fiz as 2 correntinhas e o ponto baixo aqui. 2 pontos altos em cada buraquinho entre os grupinhos, ó. 2 correntinhas e um ponto baixo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto baixo. É isso. A gente vai contornar aqui todo o tapete, fazer toda a volta no tapete. Não tem erro. A gente vai dando uma ajeitadinha, né? Eu tenho um hábito de puxar o tapete, então às vezes ele acaba dando uma entortadinha, mas depois é só arrumar. Então, nas quinas, vão ser 3 grupinhos de 2 com o pontinho picô. Vamos chamar ele de picô. E entre, aqui ó, é sempre o grupinho de 2 e entre eles o ponto picô, tá? Dá a volta todinha no tapete e aqui a gente arremata. Eu vou fazer do meu jeitinho, você pode fazer do seu. E eu vou fazer uma foto bonita, porque aqui meu espaço é pequeno para mostrar ele inteiro. Vou dar a volta e vou fazer as fotos.